Olá, gente. Sou o professor Helder Ribeiro da Silva, docente do Instituto Federal da Bahia, Campus Barreira. Meu objetivo é apresentar nesse brilhante simpósio o artigo titulado Evolução das Práticas Pedagógicas, Análise Crítica de Inovação no Contexto Educacional, de minha autoria e do colega Anderson Pignata Cruz. Introdução. De modo geral, é o processo de introduzir algo novo ou melhorar significativamente algo existente, resultando em mudanças positivas ou avanços em diversos campos, como tecnologia, ciência, cultura e a sociedade. Envolver criatividade, desenvolvimento e aplicação de novas ideias, métodos ou produtos que proporcionem valor ou solucionem problemas de maneira mais eficiente. Para se manter competitivo, é essencial adaptar-se às mudanças do mercado, desenvolver novos produtos ou serviços e aprimorar os existentes, visando atender melhor às necessidades dos clientes e agregar valor à organização. Este processo envolve a introdução de novas modificações de fatores de produção, o que é crucial para o desenvolvimento econômico, conforme destacado por Schumpeter. No ambiente educacional, a inovação pode ser definida como a adoção de novas ideias, métodos e tecnologias que visam elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Esse conceito inclui a incorporação de práticas pedagógicas que estimulam o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas, competências essenciais para preparar o mundo para enfrentar os desafios atuais. Inovar no aspecto da produção envolve a introdução de novos métodos visando o processo ou produto visando aumentar a eficiência e a competitividade. No aspecto educacional, inovar significa implementar novas ideias, métodos pedagógicos que aprimorem habilidades crítica e criatividade no aluno. Ambas as formas são essenciais para responder às demandas contemporâneas, impulsionar o progresso econômico e a formação do cidadão. Eu citei o Schumpeter porque ele é reconhecidamente um dos economistas mais influentes do século XX. Ele sustentou que o processo pelo qual a inovação tecnológica se revoluciona as estruturas econômicas existentes, eliminando indústrias antigas e criando novas oportunidades. Isso é o conceito de destruição. Uma das preocupações hoje em dia em que a educação tem que se atentar é quanto à velocidade com que as informações são dadas, né? Então, essa questão de processar é muito importante. Enquanto a tecnologia facilita o acesso a uma quantidade vasta e variada de dados em tempo real, a educação deve garantir que os estudantes desenvolvam habilidades para interpretar, questionar e integrar esses dados de maneira significativa, promovendo uma compreensão mais profunda e sustentável. Durante a pandemia da Covid-19, o uso de tecnologia do ensino avançou rapidamente devido a um ensino remoto obrigatório. Embora isso tenha causado diversas dificuldades para os alunos brasileiros, também trouxe importantes progressos metodológicos. A interação de plataformas digitais por escolas e universidades impulsionou o desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas. Destaca-se aí essa questão da pandemia, porque a pandemia, né, por questão dessas circunstâncias, né, de ter que os alunos ficarem em suas casas, acelerou a adoção de tecnologias no ensino, impulsionando necessidade do ensino remoto obrigatório. Apesar das dificuldades enfrentadas, esse cenário forçou a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias. Após grandes eventos mundiais, eu sempre falo isso com meus alunos, né? Sejam eles positivos ou negativos, a tecnologia frequentemente enfrenta uma demanda intensa para evoluir. Para tanto, novos avanços podem ter impactos imediatos. É exemplo da própria vacina, né? Ela foi desenvolvida em tempo recorde, forçado pelas circunstâncias
de ter que se desenvolver algum medicamento que combatesse o vírus. Por outro lado, pessoal, acabou-se por escancarar desigualdades sociais. O estudo do IBGE sinaliza para esse fenômeno. Apenas 30% dos estudantes em áreas vulneráveis têm acesso a dispositivo, enquanto que 30%, apenas esses 30% têm acesso à internet. Matérias e métodos. Este artigo baseia-se em uma revisão bibliográfica focada em inovação pedagógica sustentada por pesquisas e discussões de estudos anteriores sobre o tema. Realizamos uma abordagem qualitativa por meio de uma revisão bibliográfica centrada na análise e interpretação de pesquisas e estudos prévios sobre inovação pedagógica. A metodologia empregada envolveu uma análise crítica de artigos científicos publicados, selecionados e livros por meio das bases de dados do Google, Cielo e periódicos. Essas publicações foram selecionadas por sua relevância e contribuição ao tema. Na análise foram ressaltados os aspectos mais importantes discutidos pelos autores, como a intenção de sintetizar e refletir sobre as principais tendências e descobertas da pesquisa. Bem, quanto à revisão bibliográfica, esses trabalhos, né, acabaram revelando o seguinte: se as escolas e os professores não se adaptarem às mudanças do mundo e não explorarem novas abordagens metodológicas, atualizando suas práticas para tornar o processo educativo mais envolvente e participativo, o modelo tradicional de ensino continuará prevalecendo. Então, através dessas plataformas, né, e aplicativos e jogos de tabuleiro, apesar de o jogo de tabuleiro ser uma coisa considerada, digamos assim, obsoleto, né? Considerado obsoleto por alguns, e isso foi verificado justamente o contrário, né? Além disso, esses jogos de tabuleiro, muitas vezes subestimados, têm mostrado um valor crescente ao promover habilidade de resolução de problemas, pensamento estratégico e colaboração em um formato lúdico e envolvente. Essas inovações não apenas enriquecem a experiência, como também ajudam a criar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e inclusivo. Quanto aos resultados e discussões, a pesquisa sugere que inovar na educação sem depender exclusivamente da tecnologia é desafiador, mas viável, destacando que a inovação pedagógica pode ser alcançada através de novas abordagens além das ferramentas digitais. Teoricamente, o trabalho oferece uma visão abrangente das pesquisas nas áreas, destacando os principais aspectos e contribuindo para a compreensão das tendências atuais. Além disso, a análise reforça a importância da inovação contínua na educação para atender às necessidades dos alunos e preparar melhor para os desafios. E, finalmente, a nossa conclusão. Com base na revisão bibliográfica apresentada neste artigo, concluímos que as inovações no ensino têm o potencial de transformar profundamente a formação intelectual dos alunos, promovendo a criatividade e capacitando-os para tomar decisões mais informadas em seu contexto. Essas inovações trazem benefícios para o desenvolvimento educacional e para a construção da autonomia dos estudantes, apesar de uma revisão ter abordado diversos autores e temas relevantes. Ela representa apenas uma parte do vasto campo de estudo, indicando a necessidade de ampliar e aprofundá-la. Então, eu concluo, né, a apresentação. Eu me interessei por essa questão de inovação porque justamente na pandemia
Eu, eu fui eu fui no planejamento da escola de oferecer aulas remotas, né? A minha disciplina, como ela era prática, eu tinha a prerrogativa de não oferecê-la. Mas eu procurei, né? Busquei o desafio, né? Enfrentar esses desafios e acabei pesquisando plataformas, métodos, né, para ensinar desenho, porque desenho é uma coisa que requer o quê? Aquele contato com o professor. E como eu não tinha o contato do professor com o aluno, mas como eu não tinha esse contato, eu tive que pesquisar, ver outras alternativas e, apesar de reconhecidamente acabar sendo um processo um pouco precário, né? Porque não é a mesma coisa da interação direta com o aluno, mas foi assim, digamos assim, satisfatório. Então, eu termino aqui e dou como finalizado minha apresentação.